Você já parou para pensar que no meio do caos do mundo, com guerras, crises, líderes em conflito em busca por poder e nações inteiras cambaleando sob o peso da desesperança, existe um homem do século 7 a.C. que parece ter profetizado exatamente o tempo em que vivemos. Um profeta esquecido por muitos, mas cujas palavras soam como um raio cortando a escuridão do nosso tempo. E o mais impressionante, ele não orou por milagres, por vitória militar ou por poder. Ele orou por fidelidade. Mesmo quando tudo desabava, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Essa é a oração de Abacuque. Um grito de fé no olho do furacão. Mas aqui vai a pergunta que vai te deixar sem dormir. Será que estamos vivendo o Sigionote? Esse tempo profético de trevas, provação e silêncio de Deus, sem nem perceber? E mais, o que isso tem a ver com o Shebiua? Guerra pelo poder, Brasil, e até com o que Napoleon Hill falou sobre a paz. Porque hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar como a oração de um profeta solitário pode revelar o segredo escondido entre a ação de Deus e o colapso das nações. E como no meio do caos existe uma força invisível, que Hill chamou de desejo ardente, capaz de transformar não só um homem, mas um país inteiro. Como você escolhe viver em um mundo onde tudo parece não floresce? O que um profeta do Antigo Testamento tem a ver com os conflitos geopolíticos de hoje? Prepare-se, porque a oração de Abacuque não é só religião. É um código profético sobre o colapso das civilizações e a única saída real para quem quer sobreviver ao caos. É orar, e existe no livro sagrado uma oração que desafia. O tempo, imagina só. Você vive num reino à beira do colapso. Inimigos se aproximam como lobos. A justiça some. Os líderes estão mais preocupados com poder do que com o povo. E o pior, você sente que até Deus está em silêncio. É exatamente nesse cenário que surge Abacuque. Não um guerreiro, não um rei, um homem que decide orar com coragem. Sua oração, registrada no capítulo 3, não começa com alegria. Começa com um grito. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Abacuque 3:2. Ele não nega o caos. Ele olha nos olhos do caos e escolhe confiar. Essa oração, chamada Sigionote, é um mistério. Alguns dizem que é uma espécie de melodia esquecida. Outros que é um símbolo de tempos de silêncio divino. Mas uma coisa é certa, é uma oração para tempos de crise profunda. E não é só sobre fé, é sobre resistência, sobre manter a chama acesa mesmo quando o vento sopra para apagar. Hoje, quando vemos o Brasil dividido, os Estados Unidos em guerra pelo poder interno e nações inteiras em colapso moral, econômico e espiritual, parece que estamos vivendo um sigionote coletivo. O que Abacuque fez? Ele não fugiu, não desistiu. Ele subiu na torre de vigia, um lugar de observação, de clareza, e decidiu esperar resposta de Deus. Quantos de nós, diante das notícias, das redes sociais, dos conflitos familiares ou políticos, estamos subindo na torre? Ou estamos só reagindo com raiva, medo, ódio? A oração dele é um lembrete brutal. Deus ainda fala no silêncio, mas só quem sobe para ouvir, escuta. E aqui entra um detalhe que ninguém conta. Abacuque não pede riqueza, não pede vingança, ele pede avivamento. No meio dos anos, renova a tua obra. Verso 2. É como se dissesse, Deus, mesmo que o tempo esteja contra nós, mesmo que o futuro pareça sombrio, traga vida de novo. Soa familiar. Pois é exatamente o que milhões estão clamando. Hoje, em segredo, no coração, sem nem saber que estão repetindo um eco de 2.700 anos atrás. Mas será que essa oração é só um consolo emocional?
Ou tem um poder real de transformar nações? E o que isso tem a ver com Napoleon Hill, um homem que tinha a Bíblia como seu mais precioso livro e falou sobre o mesmo tipo de força interior que Abacuque demonstrou? A resposta vai te surpreender. Porque a verdade é, fé e mentalidade de sucesso podem estar mais conectadas do que você imagina. Você já ouviu falar que Pense e Enriqueça foi escrito com base em mais de 25 anos de pesquisa com os maiores mentes do século XX? Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison, todos compartilharam com Napoleon Hill um segredo. O pensamento dominante molda a realidade. Mas aqui vai algo que pouca gente percebe. O profeta Abacuque, séculos antes, já vivia esse princípio. Não como técnica de sucesso, mas como ato de fé revolucionário. Pense comigo, quando Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Ele está fazendo exatamente o que Hill chamou de foco no desejo. Ardente, ele não nega a realidade, ele transcende a realidade. Assim como Hill ensina que você deve visualizar o sucesso mesmo antes de vê-lo, Abacuque escolhe a adoração mesmo antes da provisão. É fé em modo avançado. É mentalidade de conquista no meio da escassez. Napoleon Hill falou muito sobre a autoconfiança como alicerce do sucesso. Pois bem, onde Abacuque encontra coragem para louvar no deserto? Na confiança em quem Deus é, não no que ele faz. Isso é exatamente o que Hill descreve como fé definitiva. Uma convicção inabalável, mesmo quando as evidências dizem o contrário. O Brasil hoje está cheio de gente desacreditada. O mundo inteiro parece desabar. Mas o que separa quem sobrevive de quem desiste? A escolha de manter o pensamento focado no bem maior. Seja você chamando isso de fé, seja de mentalidade positiva. E aqui está o ponto crucial. Hill dizia que toda adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente. Abacuque, sem saber de Hill, vive isso na pele. Ele vê o juízo se aproximando, mas clama, renova a tua obra. Ou seja, ele não pede para escapar da crise. Ele pede que Deus use a crise para trazer algo novo. Quantos líderes hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, estão fazendo isso? Ou estão só brigando pelo poder enquanto o povo sofre? Mas será que a oração de Abacuque e os princípios de Napoleon Hill podem, de fato, mudar o rumo de uma nação? Ou são apenas conselhos para indivíduos? Prepare-se, porque agora vamos mergulhar no maior segredo de todos. Como a ação de Deus se move quando um povo começa a pensar e orar, como Abacuque. Você já parou para pensar que, enquanto líderes debatem em salas fechadas, traçam estratégias militares e disputam poder como peças de xadrez, pode haver outra. Força em movimento. Uma força invisível, silenciosa, mas mais poderosa que qualquer exército. A ação de Deus em resposta à oração. Não como mágica, não como fuga da realidade, mas como uma lei espiritual, tão real quanto a gravidade, que opera quando alguém, em meio ao caos, escolhe confiar, clamar e interceder. Abacuque não mudou o mundo com um exército, mudou com uma oração, e a Bíblia mostra isso claramente. Antes da queda da Babilônia, houve o clamor de um profeta solitário. Assim como, nos dias de Elias, antes da chuva vir, houve um homem que orou até o céu se abrir. Hoje, enquanto os Estados Unidos enfrentam uma guerra pelo poder interno, entre facções políticas, culturais e espirituais, será que falta exatamente isso? Não mais gritos de ódio, mas um clamor de fé que interrompa o ciclo de destruição? Napoleon Hill, mesmo sem falar diretamente de Deus, reconheceu que o pensamento é a semente da ação. E quando esse pensamento é alinhado com um propósito maior, como o de Abacuque, ele atrai resultados fora do comum. Imagine milhões de pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, na Ucrânia, no Oriente Médio, decidindo não revidar com ódio, mas responder com fé.
não ignorando o caos, mas transcendendo-o com uma mentalidade de paz e propósito. Seria o fim das guerras? Talvez não imediatamente, mas seria o começo do fim da dominação do medo. A verdade é que as nações não caem só por falta de armas ou recursos. Elas caem por falta de profetas, pessoas que sobem na torre, veem o futuro e clamam por mudança. Se o que estamos vivendo hoje é o sijonote, um tempo de provação antes de um novo avivamento, então a resposta não está só em votos, leis ou acordos políticos, está em orações como a de Abacuque, em mentes como a de Rio, e em corações dispostos a escolher a paz, mesmo quando nada floresce. Então, qual é o próximo passo? Você assistindo a esse vídeo, no seu quarto, na sua casa, no meio da sua própria crise, o que você faz com isso? Porque a mudança não começa nas capitais. Começa em você. E é exatamente aí que tudo pode mudar. Chegamos ao ponto de virada. Tudo o que vimos até aqui, a oração de Abacuque, os princípios de Napoleon Hill, a guerra pelo poder dos Estados Unidos, os líderes em conflito, o Brasil dividido, converge para uma única pergunta. Qual é a sua escolha hoje? Você vai continuar reagindo ao caos ou vai decidir, como Abacuque, subir na torre de vigia e clamar por algo maior? Porque a paz que o mundo tanto pede não começa em acordos diplomáticos. Começa em um coração que decide confiar, mesmo quando nada floresce. Pense nisso. Se um homem só, com uma oração, pode desencadear a ação de Deus sobre uma nação, quantos de nós precisam clamar para ver um avivamento real no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo? 10 mil. Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele está no meio. E Napoleon Hill disse que uma mente em chamas atrai outras mentes em chamas. Então, será que o segredo não está em unir fé, propósito e mentalidade de paz para romper o ciclo de ódio e disputa? Eu te desafio, pare de esperar que os líderes mudem o mundo. Comece onde você está, no seu lar, na sua família, no seu pensamento. Pratique a oração de Abacuque. Treine a mentalidade de Rio. Escolha a paz, mesmo quando o mundo escolhe o conflito. Porque é exatamente aí, no silêncio do seu quarto, no seu momento de decisão, que a história pode mudar de rumo. E se esse vídeo tocou alguma coisa em você, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que está desanimado, desacreditado, cansado do mundo. Porque talvez, só talvez, essa seja a semente que vai começar um movimento maior. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho das notificações, porque no fim, a verdade é esta. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. O mundo muda quando você decide que vai mudar primeiro. Mesmo sem figueira, mesmo sem videira, você ainda pode exultar, você ainda pode vencer. Se inscreva, compartilhe e comece hoje.